Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E na semana passada nós começamos com um novo livro, O que é o Espiritismo. Como nós dissemos na semana passada, estamos fazendo um estudo das obras da codificação. Já passamos pelas obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho, Céu e Inferno. Depois nós falamos um pouco sobre o livro, que na verdade não foi Kardec que escreveu, depois que ele desencarnou, juntaram uma série de material que Kardec tinha e fizeram um livro brilhante chamado Obras Póstumas, a qual eu aconselho que todo espírita deve ler, é muito importante. Um detalhezinho que me vem agora aqui na mente, os livros de Kardec não são livros igual um romance que é agradável de se ler, tem toda aquela emoção, não é. São livros profundos e esse é um fator importante que comentamos na nossa reunião passada, em que o espírita precisa se conscientizar de que ele precisa aprofundar os conhecimentos. A grande maioria dos espíritas no Brasil, acho que até no mundo todo, vivem na superficialidade dos conhecimentos, naquelas coisas básicas. E está na hora, já passou da hora, de nós nos conscientizarmos de que precisamos estudar profundamente. E a literatura espírita é extensa. Não estou nem falando dos livros do Chico, do Divaldo e outros autores consagrados da nossa era agora, não. Estou falando até dos livros do século XIX, começo do século XX. Há uma infinidade de livros espíritas e alguns livros espiritualistas que são muito bons. Mas por que você está falando isso? Porque nós temos que estudar. Você tem mediunidade? Se você tem, então você precisa estudar. Porque não é mágico, né? Que as coisas vão vir assim, você vai falar sobre a física quântica com profundidade. Não vai falar, pode ter certeza. Vai falar o beabá de física quântica, mas com profundidade o espírito comunicante só vai conseguir fazer você falar se você tiver conhecimento, senão não vai. Ah, mas eu sou um médium inconsciente. Sim, a cada, 100 mil pessoas, não mais, cada 1 milhão de pessoas deve ter um médium inconsciente de verdade, de verdade. Existe muito ego, né? Muito ego, e não, a minha mediunidade, pessoal, nós temos que ter humildade, muita humildade. Vamos estudar a doutrina, para que nós possamos ter um trabalho prático, eficaz, eficiente, que traz alguma coisa útil. Mas vamos lá. Então esse nosso trabalho aqui não é para você deixar de ler o livro, muito pelo contrário. Nosso objetivo aqui é despertar a vontade de ler as obras da codificação, como o fizemos com as obras de André Luiz. Esse livro, como falamos na reunião passada, ele tem 121 páginas, dividido em 3 capítulos. Esses capítulos têm um capítulo chamado Diálogos, um outro que são Noções de Espiritismo, muito interessante. Esse é um livro assim para quem está começando dentro da doutrina, pegar esse livro é interessante, mas tem que ser uma pessoa, assim, como é que eu vou falar? Que tenha esse hábito da leitura, do pensamento, da análise. Você pode passar esse livro para a pessoa, mas uma pessoa que assim, não está muito interessada em estudar, então ela prefere mais ir na internet, pegar um vídeo do YouTube e ficar vendo o vídeo do YouTube, aí fica mais difícil, né? Infelizmente, hoje nós estamos numa era onde as pessoas querem informações rápidas, elas são rápidas e são superficiais. Então, existe um terceiro capítulo, que são alguns questionamentos na doutrina espírita. Na semana passada, nós falamos o primeiro diálogo, segundo diálogo, espiritismo e espiritualismo, dissidências.
fenômenos espíritas simulados, coisa importante, impotência dos detratores, o maravilhoso e o sobrenatural, porque isso não existe, o espiritismo maravilhoso e sobrenatural, as pessoas que criaram isso, e a oposição da ciência da época, que até hoje muitos ateus, muitos cientistas, eles se opõem ao trabalho espírita, apesar de, eu sou professor em universidades, e hoje nós vamos ver mas muitas pessoas na universidade espíritas. Infelizmente, eles não podem usar o espiritismo nos seus trabalhos científicos de forma direta. Alguns se aventuram e até têm sucesso, até tem muito sucesso, mas é bastante difícil, precisa estudar muito para que você tenha bagagem, para que você tenha material para colocar num trabalho, porque você vai ter que provar uma série de coisas que são extremamente delicadas para ser provado na ciência clássica. Aí vem uma parte chamada oposição da ciência, justamente naquela época tinha isso, né? A ciência era contra o espiritismo e ele vai fazer uma série de explicações sobre essa forma equivocada que a ciência teve de atacar o espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre falsas explicações dos fenômenos. Então, alucinação. Porque, sabe o que acontece? As pessoas têm as suas explicações para um determinado fenômeno espírita. E quando a gente vai ler livros que se aprofundam no conceito, vamos ver que há uma explicação lógica, uma explicação óbvia, uma explicação equilibrada. E há pessoas que acham que tudo aquilo que se faz no espiritismo são alucinações. Um médium, na verdade, é uma pessoa alucinada. E aí é difícil, né, tentar explicar para a pessoa, mas falar, como é que eu vou explicar um cara como Chico Xavier, que psicografava cartas em um idioma que ele nunca tinha visto, nem mais gordo, nem mais magro. Ele era um médium totalmente inconsciente, e a mão dele andava pelo controle dos espíritos. E assim ele fazia textos que não fazia a menor ideia do que estava ali. Acreditem se quiser. Você vai nas mídias sociais, hoje existem espíritas atacando o trabalho do Chico, atacando o trabalho do Divaldo. E eu teve um dia que eu não aguentei, né? Eu entrei numa dessas mídias e falei, olha, senhores, se todo mundo que está aqui atacando o Divaldo, tem lá aqueles seguidores, aquela coisa toda, se vocês fizerem 10% do que Divaldo ou Chico fez ao longo da vida deles, aí vocês podem atacá-los, mas vocês precisam fazer 10% do que esses senhores fizeram. Um deles escreveu 440 livros, o outro escreveu até agora 250, 260 livros. Então, só de livros, fora o trabalho social, o trabalho de caridade, os trabalhos maravilhosos que não há tempo agora aqui para falar. Então, caso os senhores conseguirem fazer 10% do que essas pessoas fizeram, e outros, aí vocês podem criticar, senão vamos ter humildade de entender que foram e são, porque o Divaldo já está aqui entre nós, que são grandes trabalhadores da espiritualidade maior. Então, não tem nada de alucinação, coisa nenhuma. A Joana, nos seus trabalhos, vai explicar bem, quando ela fala na psicologia espírita. Nós fizemos, antes do André Luiz, nós fizemos 32 programas aqui, falando das obras da Joana, do trabalho de Joana. Vamos ver se mais para frente ele repete de novo, faz novamente, porque é um trabalho magnífico para tentar mostrar uma série de formas psíquicas da realidade espírita. Depois vai falar sobre fluido magnético. Há um subcapítulo lá desse fluido. O fluido magnético é justamente essa energia que envolve o médium. O espírito, quando já se aproxima, há essa troca fluídica que na época ele chamou de fluido magnético. Reflexo do pensamento, essa conexão que vai existir entre o espírito comunicante e o médium. Então isso é natural, é necessário haver sintonia, é necessário haver até uma certa simpatia para que essa comunicação obtenha sucesso. Vai ter um momento que vai falar sobre superexcitação cerebral.
algumas pessoas vão acreditar que não, isso aí não passa de uma superexcitação do cérebro. E nós vamos ver que não é nada disso. Claro, vamos se procurar, a todos aqueles que querem combater as ideias espíritas, vão procurar todo tipo de questionamento, de forma de tentar destruir. E é interessantíssimo, nesse primeiro capítulo, que em cada subcapítulo desse é perguntas e respostas. São muito coerentes as perguntas, sem dúvida nenhuma, e as respostas ainda mais. Aí ele vai falar sobre estado sonambúlico dos médiums, porque hoje nós temos muito a mediunidade consciente, que é o que nós chamaríamos de uma intuição aplicada, né? Então, existia no passado aquele médium inconsciente que ele perde totalmente a consciência dele, e quando ele abre os olhos tem lá uma coisa escrita. Foi ele que escreveu? Não, o Espírito escreveu através dele. Hoje a mediunidade, ela é consciente. Eu vou cerrar meus olhos, eu vou me concentrar e as ideias vão vir. E eu vou passar essas ideias ou para o papel ou para a voz. E depende da forma com que você consegue se conectar com o mundo espiritual, essa comunicação vai ser uma comunicação brilhante, profunda, ou vai ser rasa, sem grandes conteúdos. Não só de espíritos superiores, mas de espíritos sofredores, de companheiros que estão na espiritualidade e precisam dar uma comunicação, pedir uma ajuda. Se também não existir essa sintonia, essa comunicação vai ser sem grandes profundidades. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Isso é outro fator. Lá no século XIX, houve aquela explosão de mediunidade porque havia necessidade, a espiritualidade entendeu que havia necessidade de mexer com todo mundo. Isso aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Por que não aconteceu na Ásia? Porque lá já se fala em reencarnação há milênios. Na Ásia já se tem a reencarnação como base da vida. Então não precisa fazer isso. Ah, mas no Ocidente também tinha. Sim, a Igreja Católica, alguns estudos mostram que a igreja, lá no da época onde Jesus chegou aqui até o ano 300, essa religião, que não era católica, era uma religião baseada nos ensinos de Jesus, que existia comunicação espiritual, existia tudo isso. Muito interessante. Mas aí, com o advento da Igreja Católica, algumas coisas foram tolhidas, foram bloqueadas, não foram permitidas. A Igreja tinha seus motivos na época, e uma delas foi o processo de reencarnação e comunicação com os espíritos. Tanto que na Idade Média, toda aquela pessoa que tinha uma comunicação espiritual era queimada na condição de bruxo ou bruxa, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Por quê? Porque existe envolvimento político, envolvimento de interesses. E nós, espíritas, precisamos estudar a doutrina, ir a fundo na doutrina, para que nós possamos ter a bagagem necessária para entendermos e vivenciarmos essa doutrina em toda a sua plenitude. Por isso que não adianta fazer sessão espírita e mostrar. Se a pessoa, o espiritismo tocar a sua alma, não precisa mostrar nada para ela. Ela lendo, ela vai se convencer e vai continuar estudando e vai assumir esse posicionamento de ser espírita. Agora, aquela história, não, mas se eu ver o espírito, eu vou acreditar. Não vai. Você vai trancar esse cara numa sala escura, vai aparecer uma entidade, ele vai ficar assustado na hora. Nossa, que bacana, ele vai sair de lá todo emocionado. Uma semana depois, ele vai falar, pensa bem, aquilo é uma besteira, né? Aquilo é fantasia, aquilo é os caras que me enganaram. Não adianta, não vai escutar. Por isso que os espíritos hoje, em raríssimas situações, onde é muito bem controlado, não vai ter trabalho prático de mediunidade de efeitos físicos. São pouquíssimos lugares, e se você for tentar assistir, vai ter todo um controle muito rígido. É muito provável que você chega na porta lá, eles não deixam você entrar. Não, o senhor não está preparado para assistir. Já sei, que eles não querem que eu veja que é falso. Vai para casa e pensa o que você quiser. Eu
trabalho espiritual, ele é muito sério. E aí vem um negócio interessante. Boa ou má vontade dos espíritos para convencer? Os espíritos têm toda boa vontade para convencer. Só que não adianta malhar em ferro frio. É necessário esperar a hora certa, como eu gostaria que todas as pessoas que eu conheço, as pessoas queridas que eu conheço, como eu gostaria que elas abraçassem esse trabalho espiritual com profundidade e conseguisse identificar nesse contexto chamado espiritismo a resposta para todas as nossas indagações e vivenciá-lo em amor, em caridade, em estudo, em paciência, em todos os sentimentos nobres e fazer com que isso nós consigamos ter a presença de amigos espirituais que vão nos ajudar, que vão nos guiar, que vão nos orientar. E a nossa vida vai ficar uma vida mais consciente, uma vida mais pé no chão, sabendo de todas as coisas que estão à nossa volta, para nós termos uma ideia melhor do que ter as coisas meio na base do será que é assim, será que não é? Adquirir aquela fé profunda em Jesus, nas suas mensagens, nos seus ensinamentos. Pois um dia ele disse, buscai primeiro o reino de Deus dentro do seu coração, e o resto lhe será dado como acréscimo. E quem de nós busca o reino de Deus? Nós somos preocupados com o dia a dia, comer, beber, dormir, fazer sexo. Não tem nada de errado isso que eu acabei de falar, mas não é só isso a vida. A vida é ter muito mais que comer, beber, dormir e fazer sexo. Tem muito mais coisas a serem trabalhadas, principalmente dentro de nós. E aí, continuando, vai ter um momento que vai falar sobre as origens das ideias espíritas modernas. É um outro fator importante, porque ele já fez isso lá no século XIX, sabendo a repercussão que isso depois ia ter aqui. Porque os conceitos espíritas já existem desde a época de quê? Desde a época de Jesus, muito antes de Jesus, esses conceitos já se vivenciam, já se vivem. A comunicação com os espíritos, falar de reencarnação, só que o mundo espiritual foi mudando isso em termos de enfoque, de palavras, para os dias de hoje. Meios de comunicação. O único meio de comunicação que nós temos hoje para com o mundo espiritual ainda são os médiuns. Existe lá o trabalho de transcomunicação mediúnica, usando instrumentos eletrônicos, mas ainda está bastante incipiente, né? Ainda não temos nada assim tão profundo, tão forte quanto essa ferramenta chamada médium. Aí começa a falar sobre os médiuns interesseiros, explicar a diferença entre médium e feiticeiro. Porque, claro, século XIX, século XIX até hoje, né? Infelizmente tem muitas pessoas que misturam mediunidade com feitiçaria. Existem muitos médiuns interesseiros ainda. As pessoas ainda não acordaram para a realidade maravilhosa do espírito, da espiritualidade, de que essa vida que nós estamos vivendo aqui, daqui a pouquinho acaba. Foi ontem que eu tinha 14, 15 anos, a vida passa assim, um estalar de dedos, acabou tudo. E o que a gente viveu? E o que a gente desenvolveu? E o que a gente aprendeu? O beabá. Então está na hora da gente começar a dar uma guinada nisso tudo e ir para uma forma mais profunda de viver a vida. Essa ideia de que eu vim para a vida com passaporte de turista, não se engane. Ninguém veio para a vida com passaporte de turista. Alguns têm vida material mais tranquila, outros nem tanto, mas estamos todos em provações e expiações para nos melhorar em função de resultados equivocados que tivemos em outras encarnações. E aí ele vai falar sobre diversidade dos espíritos. Sim, entre o homem e Deus existe uma infinita graduação de espíritos, porque varia de acordo com o que aquele espírito aprendeu.
Kardec faz uma divisão bastante interessante. Espíritos interesseiros, espíritos que só querem fazer coisa errada, etc, etc, etc. Pseudo-sábios, que são aqueles cientistas que têm conhecimento pra caramba, mas o seu coração é duro, é frio, não tem o menor conceito de bondade, de amor verdadeiro. E aí passa dos espíritos imperfeitos para aqueles que estão começando a mudar, os espíritos que eles chamam de espíritos bons, que às vezes não têm nem profundos conhecimentos, mas são bons. Então é mais fácil para levar conhecimento para isso, porque a sua forma de enxergar a vida já é diferenciada. E aí vai subindo, até chegar naqueles espíritos sábios, que têm conhecimento e vivência no bem. E que isso não para, e vai subindo. Aqueles espíritos de uma envergadura extremamente alta, que governam mundos, que governam natureza, que fazem uma infinidade de coisas, que no passado, na era que nós éramos um planeta de religiões politeístas, acreditava-se que eram tudo deuses. Então tem o Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo outro, e tinha um Deus principal, e esses deuses brigavam e tal. Uma fantasia, não. Uma criação mental do que se percebia. Existe espíritos de muita luz, a ponto de acharem que eles são deuses. Não, são espíritos evoluidíssimos. Deus é um só. Mas Jesus disse: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós não temos fé suficiente para despertar de dentro de nós esse Deus que tem dentro do nosso ser. E aí termina-se nosso programa de hoje com a utilidade prática das manifestações. Qual a utilidade dos espíritos da comunicação? É um só: explicar, a vida continua. A vida continua. Então, te cuida, faça o melhor de você, porque daqui a pouco vão se apagar as luzes e vão acender novas luzes em outro local. Não pensa vocês que eu falo isso tranquilo, pois sei das minhas deficiências, dos meus desequilíbrios, das minhas dificuldades. E todos precisamos lutar para vencer. Por isso que as manifestações espíritas só têm um motivo, que é o aprendizado, é o despertar. Sim, tem os livros espíritas, e o que é um livro espírita, senão um trabalho para fazer com que a gente desperte, para que a gente entenda a transcendência da vida. Mas é isso aí. Ficamos por aqui e esperando vocês no próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas, continuando a conversar sobre o livro O que é o Espiritismo. Fiquem todos na paz do Divino Mestre. Até o próximo programa.